De volta aqui na nossa programação da BMC News, a gente começa agora a nossa rodada de entrevistas. Recebemos Écio Costa, economista e professor titular de economia na Universidade Federal de Pernambuco. Sempre muito bem-vindo, Écio. Obrigada pela presença. Bom dia, Paula. Prazer estar participando novamente do programa. Obrigada, Écio. Tivemos aí alguns destaques, alguns dados, inclusive mostrando que a economia brasileira tem dado aí sinais diferentes. Hoje o IBCBR acabou atingindo um recorde bem significativo. Vimos revisões positivas para os meses anteriores, mas na semana passada a gente viu serviços e varejo mostrando ali uma leve desaceleração. Entender um pouquinho da tua leitura, o que deve estar mais aí no radar do Banco Central para traçar aí os próximos passos da nossa política monetária? Pois é, Paula, até eu fiquei confuso com esse resultado de hoje, para ser sincero contigo. O IBCBR, ele é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que serve como uma prévia do PIB, ele é divulgado mensalmente, e ele sempre é calculado, sempre é estimado, levando em consideração o desempenho das estatísticas mensais que são divulgadas pelo IBGE. E as estatísticas da indústria, do setor de serviços e do varejo para o mês de janeiro mostraram queda, tudo bem que foi queda pequena, de 0,1%, 0,2%, ou estabilidade em 0%. Não mostraram crescimento nesse mês de janeiro. Tá? Então, crescimento forte indicado pelo IBCBR, eu acho que talvez vá ser revisado mais à frente. Mas se você olha o mês anterior, de dezembro, ele mostrou uma queda muito forte. E os dados talvez tenham mostrado aí que houve uma certa recuperação em relação àquela queda no mês de dezembro. Talvez esteja aí a explicação. Um outro dado também relevante de janeiro, que foi divulgado, foi da arrecadação federal, que foi a arrecadação recorde. Então, esse talvez tenha sido um dado que também influenciou para esse desempenho muito positivo do IBCBR para o mês de janeiro. Mas, quando a gente observa, a expectativa do mercado é de que realmente você tenha uma desaceleração da economia. E ela tenha iniciado em novembro, mais ou menos, do ano passado. Dezembro trouxe números negativos de vendas do setor de serviços. Isso se repetiu em janeiro. Eu esperava que houvesse uma certa recuperação. O IBGE apontou que não há. Isso deve já ser um reflexo importante do que está acontecendo com a política monetária restritiva. A gente tem uma Selic no patamar bastante elevado. Essa semana vai ter uma nova elevação de mais um ponto percentual, se aproximando do alvo aí dos 15% que o Boletim Focus vem falando. Mas talvez esse alvo nem seja atingido. O Boletim Focus que eu mencionei essa semana também trouxe uma novidade, uma queda na expectativa de inflação para esse ano, talvez já refletindo que há um início de ancoragem da inflação. Porém, quando a gente olha o IPCA, que foi divulgado para o mês de fevereiro, ele foi o maior IPCA desde 2003, o segundo maior aí do Plano Real. Então, há vários sinais aí controversos ou antagônicos, indicando, ora, que há uma certa manutenção da economia, mas também há outros sinais indicando que ela vem freando. O estímulo fiscal, que foi muito forte em 2023, boa parte também de 2024, parece estar chegando também ao fim, ou uma forte redução, pelo menos, quando você observa do segundo semestre em diante. E o governo vem trazendo aí novas medidas de crédito, como o consignado, que foi apresentado na semana passada para o setor privado, usando recursos do FGTS. Isso deve trazer novos impulsos no consumo, mas talvez isso aconteça mais no segundo semestre, e há novas medidas aí para serem anunciadas, muitas de estímulo ao crédito, de estímulo ao consumo, para tentar reverter
né, o cenário de redução dos estímulos fiscais. Então, esse é mais ou menos um cenário que a gente vê. Eu acredito que ainda vai ter mais desaceleração da economia ao longo desse primeiro semestre, por conta de você ter justamente uma política monetária bastante apertada e uma política fiscal que vem reduzindo, né, o seu volume, o seu impacto, apesar dessas medidas de crédito que foram anunciadas. Senhor, bom dia para você, prazer falar contigo novamente. Estou aqui até dando uma olhada em curva de juros, vendo as projeções do mercado e ainda existe bastante incerteza, né, sobre essa trajetória, né, a trajetória dos juros, até onde o Banco Central pode elevar a Selic nesse ano e como que vai conduzir efetivamente a Selic, até por conta desses indicadores que você comentou, né? Alguns puxando para um lado, outros puxando para outro, o governo pisando no acelerador de uma parte, o Banco Central tentando puxar o freio em outra parte. Essa discussão, pelo menos agora, né, às vésperas de uma reunião do Banco Central, ela acaba sendo importante definir para onde que vai, qual que vai ser a taxa terminal, ou é mais importante a gente se concentrar nesse primeiro momento, nessa alta de juros agora, na comunicação no Banco Central, o balanço de riscos, para onde olhar para os próximos indicadores e, inclusive, captar essa trajetória, essa percepção do Banco Central do cenário atual e para onde que ele quer ir? Pois é, Felipe, a gente tem... Bom dia, né, Felipe, primeiramente. A gente tem uma super quarta, né, e bastante interessante de se acompanhar, porque chega ao fim o forward guidance. A gente vai ter uma nova elevação de 1 ponto percentual, né, vai chegar aí nos 14,25%, e o comunicado do Comitê de Política Monetária vai estar todo mundo vai estar de olho nele, aguardando, né, esse posicionamento da nova configuração do próprio comitê, né, agora que não tem mais nenhuma influência da gestão passada. Você tem um novo presidente, um novo comitê com indicações do atual governo, e tem vários indicadores, ora, como eu já mencionei, mostrando que ainda há um impacto importante de inflação, que ainda há um impacto importante, né, de pressão no crescimento econômico. Saiu um dado hoje também da produtividade da mão de obra no ano passado, foi praticamente estagnada, ou seja, você teve um crescimento de PIB, mas teve um crescimento de horas trabalhadas que não foi, assim, que foi alto e terminou fazendo com que a produtividade ficasse baixa. Então isso é também inflacionário, porque você termina tendo mais pressão. Então essa dinâmica de como o comitê vai se comportar, eu acho que é o assunto da semana, né, o que a gente vai estar esperando, ver qual o horizonte de juros que vai se definir a partir do posicionamento, né, do Comitê de Política Monetária. A gente já sabe, né, que deve ter essa elevação para os 14,25%, mas e daí em diante, né, como que isso vai ficar? A economia está, sim, mostrando sinais de desaceleração. Isso ajuda o comitê a mostrar um horizonte aí para segundo semestre de talvez manutenção, né, de não mais elevar a taxa de juros, mas a inflação de fevereiro, por outro lado, mostrou que ela ainda está lá, né, que ela ainda está forte, presente, com vários itens que estão pressionados e puxando, né, o IPCA para cima, mesmo com uma taxa de juros de 13,25%. Então é um caminho, é um cenário bastante complexo, né, para o comitê tomar uma decisão nessa quarta-feira. Ainda há também, claro, muita pressão política, né, em cima dos dirigentes do Banco Central, já que eles foram indicados pela atual gestão, e qualquer alteração de juros ao longo desse ano, o maior impacto vai acontecer no ano seguinte, que é um ano de eleição, e você vai ter aí uma expectativa de que a economia vá bem, para que o governo consiga,
manter-se no poder. Oécio, você comentou o cenário político, né? E a gente tem visto alguns movimentos por parte do governo para tentar elevar um pouco a popularidade em queda do presidente Lula. Principalmente a questão do crédito consignado, foi feito um anúncio bastante importante que acaba sendo interessante para quem toma crédito a um juro mais elevado, né? Tomar um crédito a um juro mais baixo acaba sendo de alguma forma interessante. Não que isso talvez resolva a situação, mas acaba sendo um ponto importante. Outra questão é a questão da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que deve ser anunciado ainda nessa semana. Te preocupa de alguma forma que esses movimentos do governo possam acabar trazendo um efeito, né, mais complicado no cenário econômico, justamente por conta dessa questão de estimular consumo, estimular a economia e não promover a desaceleração tão imaginada por parte do Banco Central, impactando efetivamente na inflação, e a gente tendo uma inflação cada vez mais resiliente, cada vez mais forte, né, acima do teto da meta? Sim, Felipe, isso preocupa porque você tem aí mais estímulos ao consumo, né, sem uma resposta da atividade econômica, né, sem uma produção industrial maior, sem um setor de serviços produzindo mais. Então, quanto mais estímulos ao consumo você der e não tiver uma imediata resposta por parte do setor produtivo, isso termina sendo inflacionário, né? Então, isso traz preocupações. Com relação ao consignado do FGTS, eu sou bastante crítico a essas medidas que são tomadas, porque aquela coisa, né, o fundo é um recurso do trabalhador, mas ele não tem gestão sobre isso. Ele vai depender agora de fazer um empréstimo bancário para poder ter acesso a um recurso que é seu. Tudo bem, a taxa de juros é mais baixa do que o empréstimo pessoal, mas ainda é uma taxa de juros bastante elevada, então isso é bastante polêmico. Com relação à questão do imposto de renda e sua isenção para quem ganha até R$5.000, aí tem uma preocupação fiscal séria, né, porque o que foi apresentado antes, o mercado não se convenceu que haveria essa compensação naquela outra ponta, né, daqueles que ganham acima e que teria que fazer uma equalização para que chegasse até 10%, né, de imposto de renda. Há uma preocupação também que muitos desses pagamentos que serão feitos de imposto de renda, dessa equalização que será feita, é de dividendos que já foram tributados. Então, você vai ter uma dupla tributação. Eu vejo isso com muita dificuldade, né, de prosperar a nível de Congresso. Não sei, né, mas, claro, como é um ano de eleição, ano que vem, e já estamos aí num cenário de antecipação, pode ser que todos se envolvam a nível de Congresso também e coloquem isso para frente. Então, tem aí muitas preocupações que essas incertezas terminam empurrando os juros futuros, principalmente, para cima, né? Além de o mercado também precificar que a Selic termine nos juros de curto prazo, seu ciclo no patamar mais alto e por um período mais longo. Oécio, aproveitando um pouco até desse gancho ali, né, sobre ajustes fiscais, semana passada a ministra do Planejamento, Simone Tebet, ela diz ali, que fez um panorama que é necessário sim ter um ajuste fiscal, mas que ele só virá depois das eleições de 2026. Se a gente vê, né, que talvez esse diagnóstico já é real para parte ali do governo, tanto equipe econômica e equipe do planejamento, sabe que é necessário fazer isso, por que não começar agora? Paula, todos nós sabemos a resposta disso, né? Eles não vão antecipar uma medida que vai ferir ainda mais politicamente o governo que está com uma baixa popularidade. Isso vai ficar para o pós-eleição. E quem quer que se eleja, que vá resolver esse problema, né, depois dessa eleição. Porque qualquer medida restritiva, uma reforma administrativa,
uma redução de despesas significativa, vai custar ainda mais em popularidade para o atual governo, né, onde a popularidade do presidente Lula está mais baixa, né, tanto dessa gestão como de todas as outras. Então, o movimento é justamente contrário a esse, é um movimento de continuar até onde puder com uma expansão de gastos, e se você tiver que sentar na mesa com o mercado e a imprensa e informar novamente que o arcabouço fiscal, mais uma vez, vai ter que ser replanejado, né, rediscutido, porque eles não vão conseguir atender, como vai ser o caso desse ano, isso muito provavelmente será feito, né? Estamos aí, infelizmente, em plena corrida eleitoral, apesar de estarmos em 2025. Enquanto a popularidade do presidente estiver baixa, isso vai continuar acontecendo, repito isso. Tem, sim, uma forte correlação entre a economia e a gestão dos governos, né? Enquanto você tiver problemas de economia, problemas econômicos, você vai ter problemas de popularidade da gestão, seja ele quem for o presidente. Só que aí tem um problema ainda maior, porque o que se mais reclama é da inflação, e o que mais está gerando inflação é a política fiscal do governo. Então, é meio que um beco sem saída, né, para um problema que foi causado nos anos anteriores e que agora precisa ser tratado. Mas o governo está achando que o caminho que ele está traçando vai ser o correto para se resolver esse problema, quando a gente está vendo que a economia está realmente desacelerando, os juros estão altos, mas a inflação permanece pressionada. Écio, então, nesta leitura, né, juros altos, inflação ainda pressionando, a gente pode pensar que estamos caminhando para um cenário de estagflação? Essa é outra pergunta do dia, né, Paulo? O senhor já está bastante inspirado, mas tem sim muita gente que está lançando já essa hipótese, né? Porém, a gente vê que a economia precisaria estar realmente entrando em recessão técnica, né, tendo aí 2 trimestres seguidos de queda do PIB, com inflação no patamar muito elevado, né, subindo bem mais do que está acontecendo hoje. Então, eu não diria que estamos entrando em estagflação, mas estamos num ritmo muito, que eu diria, numa armadilha complexa que, na realidade, a gente já vê isso há 2 anos acontecendo, né? O governo, por um lado, quer praticar sua política anticíclica, né, fiscal, expansionista, e você tem um Banco Central que ele é coerente, né, com a sua política monetária e controle de inflação. Afinal de contas, esse é o objetivo, né, do Banco Central, é controlar a inflação, é ditar uma política monetária que mantenha o valor da moeda, né, e isso possa fazer com que prejudique menos a economia. E isso, em algum momento, gera, né, um problema de crescimento econômico. Quando o governo começa a reduzir finalmente sua política fiscal, mas incentiva muito crédito ainda, continuam os estímulos acontecendo. E aí a inflação continua, de certa forma, pressionada. Vai se resolver, em algum momento vai se resolver, mas o período eleitoral termina complicando ainda mais esse cenário, porque o governo vai precisar, né, politicamente, gastar mais para poder se reeleger no ano que vem. Écio, só para a gente fechar aqui, tenho só 2 minutinhos, mas acho que é importante, né, ainda fazendo essa leitura sobre o crescimento da nossa economia, o quanto o impacto no setor, por exemplo, siderúrgico, por conta das taxações ali no aço, podem acabar, de alguma forma, também sendo ali um fator importante para esse esfriamento da nossa atividade?
Então, lendo, se não me engano, um estudo da FGV, o impacto estimado sobre o PIB foi muito pequeno, foi de 0,01%, né? Então, 0,01 ponto percentual. Então, não é, num primeiro momento, algo tão preocupante, mas tem que ver a extensão, né, até onde o Trump vai anunciar outras medidas que venham a afetar diretamente as exportações brasileiras para lá. Ao mesmo tempo, se você tiver um conflito entre Estados Unidos e China, e como a gente está vendo, novas barreiras sendo impostas entre os dois países, isso pode também beneficiar o Brasil. Então, a gente tem que ficar olhando, né, os cenários desse xadrez e ver onde isso pode nos beneficiar. Não acho que a medida que está tramitando no Congresso, por exemplo, de trazer um poder retaliatório para o governo seja um cenário positivo. O simples fato de você aprovar uma medida como essa já pode gerar, né, um problema a nível de diplomacia, e se novas medidas protecionistas do Brasil forem impostas contra os Estados Unidos, isso vai trazer aí sim um cenário muito negativo para a gente. Quando se observa o nível de protecionismo de um país em relação ao outro, Estados Unidos e Brasil, nós somos muito mais protecionistas em relação aos Estados Unidos do que eles são em relação ao Brasil. Então não tem muito argumento nesse sentido. Tem que se ir trabalhando muito a diplomacia para que se consiga, por exemplo, um sistema de cotas, como aconteceu na primeira gestão do governo Trump. Maravilha, Aécio, quero agradecer, muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente, compartilhando o seu conhecimento com o nosso público. Até uma próxima oportunidade. Foi um prazer, um grande abraço a todos e até uma próxima. Obrigada. Até uma próxima. Falamos então com Aécio Costa, economista e professor titular de economia da Universidade Federal de Pernambuco, né, diante aí de temas importantes da nossa economia.